Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 60, de verso 1 a 5, que diz assim: O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para que o povo se alegre-se, pois a luz está com você. Que luz, meus irmãos, que o Senhor está falando? A luz que o Senhor está falando foi a luz que Cristo deixou para com os seus. Jesus veio para levar os nossos pecados na cruz. Ele venceu a morte e o Pai Todo-Poderoso ordenou para com aqueles que aceitaram o Evangelho, que creem no Evangelho, que confessam a Cristo como Deus único, todo seu Salvador, ele receberá a luz do Senhor resplandecerá sobre a sua face, sobre o seu rosto, sobre a sua vida, a luz que você irá carregar por toda uma vida. Aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador, ele tem um brilho especial. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está aqui em Isaías 60, que diz assim que aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador carregará com ele uma luz do Senhor Deus Todo-Poderoso, de Cristo Jesus, aquele que venceu a morte em cruz. Amém? E também o Senhor pede que a gente venha se alegrai-vos com o coração rendido ao Senhor, que leve a palavra aos que estão em cativos. E também ele fala que o mundo está em trevas e muitos povos na escuridão, mas que nós alegrai-vos a levar o Evangelho, propagar o Evangelho, e aqueles que receberem a palavra, ouvirem a palavra, viver em retidão, receberá a luz. A luz é com aquele que recebe a palavra. Amém? Aqui no verso 1, no verso 1 a 5, diz assim: Levante-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz, Jesus Cristo. A glória está brilhando sobre você, a glória do nosso bom Deus. Glórias a Deus, de Cristo Jesus. Além da luz, ele também derrama a graça, uma graça de luz, de sabedoria, de retidão, de tantas e diversas que o Senhor nos dá, meu irmão, para aqueles que creem em Cristo Jesus, creem na sua palavra e vivem o Evangelho. Amém? A glória está sobre você, a terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão. Mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e a sua glória se vê acima de você. Glórias a Deus. Todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Glórias a Deus. Levante-se os olhos e veja, todos estão vindo na sua direção. Os seus filhos vêm de longe e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Glórias a Deus. Você vai viver isso, você vai ver
você vai ver isso acontecer e o seu rosto vai brilhar de alegria, o seu coração quase explodirá de felicidade, porque os comerciantes de todo o mundo terão suas riquezas e os tesouros de muitas nações e os darão a você. Aqueles que carregam a promessa do Senhor, aqueles que carregam a palavra, o evangelho e propaga, meus irmãos, não fica para si, porque é um dever nosso. A palavra nos fala que é um dever nosso, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, levar a palavra ao irmão, levar a palavra ao próximo. Então, a gente não precisa de uma ordenança, a gente precisa buscar o conhecimento da palavra e propagar e levar. E aqueles que creem, e aqueles que aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, têm uma vida nova em Jesus. Viverá a luz do Senhor. A luz e a graça do Senhor resplandecerá sobre cada um daqueles que leva o Evangelho, que se alegra no Evangelho, glórias a Deus. E também para aqueles que leva nos dias atuais, e isso ele está fazendo para os seus. Não fica retido só naquele que leva, mas também nos seus descendentes até a 4ª geração. Glórias a Deus. Seus filhos e suas filhas, seus netos, bisnetos e assim sucessivamente serão honrados e glorificados. Então, o que a gente faz hoje, nos dias atuais, a gente não só pode viver o hoje, mas a gente tem que viver no futuro o legado que nós vamos deixar para os nossos, para que o Senhor Deus, a gente não só deixa legados materiais, a gente também deixa legados espirituais, que é o principal, que é esse legado que a gente faz hoje para os nossos futuramente, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha proteger os nossos, venha proteger a nossa casa e venha derramar sua graça e sua misericórdia. E as riquezas do Senhor, a riqueza do mundo espiritual, fica também sobre aqueles, os nossos. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos, que a gente venha ter esta sabedoria de propagar o Evangelho, de viver em retidão, de viver em obediência com o Senhor, principalmente também obedecendo às leis, os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso, que é um dos principais. Viver em retidão, com sabedoria, com alegria, o Senhor nos resplandece a luz, essa luz que Ele nos promete. Não só aqui em Isaías, capítulo 60, de verso 1 a 5, mas toda a palavra nos fala, nos garante, nos dá certeza de a gente faz hoje não só para a gente, mas para os nossos futuros. Glórias a Deus, que bom saber isso, né, meus irmãos? Isso nos dá uma garantia que Deus é maravilhoso e que o legado que a gente faz hoje se estende por todas as nossas gerações. Glórias a Deus por isso. Eu vou orar. Esta foi a palavra que o Senhor ministrou para a gente. Espero que essa palavra não fique só, a gente não só venha escutar, mas que a gente venha viver a palavra. Amém? Eu vou orar para que o nosso Deus Todo-Poderoso faça com que a gente não só escute, mas que a gente viva a palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Pai, a tua palavra, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e na vida dos meus irmãos. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu a dádiva de mais um dia. Oh, Senhor, o Senhor diz que todos os dias a nossa fé é renovada. Glórias a Deus por isso, Senhor. Oh, Pai, obrigada pela palavra. Que a gente não só venha escutar, mas que a gente venha viver esta palavra, Senhor. Que a gente venha levar a sua palavra aos nossos irmãos, que
que a gente venha viver esta palavra, Jesus, para que a sua glória, para que a sua luz resplandeça em cada um, meu Deus, que aceita carregar a cruz junto com Jesus. Oh Pai, não só foi obrigação e dever de Jesus levar a cruz, mas é para todos aqueles, meu Deus, que nele crê, tomar a cruz e carregar e compartilhar com o irmão. Glórias a Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que a gente venha unidos como irmãos, filhos do Senhor. Que a gente venha pegar a cruz, tomar a cruz do Senhor e levar para que fique suave para todos. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem todos com Deus.